esse cara começou a me perseguir. Ele começou a ir de madrugada porque ele queria tirar a minha vida. Além da Visão VR. Fala galera, estamos de volta. Bruno Marcondes. Além da Visão. Hoje, esse dia especial, galera. Estamos aqui de volta no Live Music. Tivemos um tempinho aí parado, mas estão novamente dando esse pontapé inicial. A gente passou por umas reformas e agora estamos de volta aí com Além da Visão, com nossos convidados de hoje. Hoje tem surpresa, hein, galera? Tem surpresa. Estamos aqui no Live Music e vou começar a apresentar pra vocês, não tem nem jeito, né, galera? Quem vai entrevistar comigo hoje e quem tá hoje como convidado. Vai ser surpresa e vai ser um grande bate-papo, galera. Vai ser show de bilheteria. Então vamos lá, então? Vamos começar? Pera aí, deixa eu fazer um diferente aqui. Eu vou passar pro Marcel, que aí ele já apresenta ali, depois a gente passa pros nossos convidados. Marcel Marcondes. Fala, galera. Como é que estão aí todos vocês? Mais um podcast aí, voltamos aí. Estamos em obra aqui no nosso estúdio. Mas vamos voltar em breve, mas já estamos começando aí com os primeiros podcasts. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, compartilhar os vídeos nas redes sociais aí no WhatsApp. E vamos hoje aqui com os nossos convidados, né? Ao meu lado esquerdo aqui, o Zé do Cloro. Zé do a Cloro. história dele, de vida. Fala, Zé! E aí, Zé, beleza? Tudo bem? E aqui na minha frente aqui é o Harry. Isso! Fala aí, gente! Jerry! Direto. Jerry. Ele hoje é aniversariante, então hoje a gente colocou, falei, ó, hoje nós vamos dar esse privilégio pro Léo estar comigo e me ajudando aí nessa entrevista no podcast, né, Léo? Verdade. Isso aí, parabéns. Palmas Hoje é pro aniversário Harry. dele, galera. É isso aí, primeira vez. Quantos anos? 34 anos. 34 anos? É a primeira vez que eu participo, hein? Primeira vez de muitas, né? Ué, com certeza. Tá Então, muito jovem, né, gente? 34, né? Puxa vida, muito jovem. E você, Zé? Olha, eu tô com 5,6. Bom, eu estou ainda... Eu tô começando a vida. É, isso aí. Então, ou seja, a galera aqui, gente, eles me chamam de Zé do Cloro. Porque nós temos uma fábrica ali no açude de produtos de limpeza e... Vai contar sua história mais hoje. pra frente eu vou deixar minha história, vocês vão entender de como, ou seja, eu perdi a visão, mas nós estamos aí vivendo a vida e deixando a vida nos levar, né? É, isso mas aí, nós vamos chegar lá, nós vamos chegar lá com força. Isso aí. É isso Vamos aí. começar então perguntando. É. Você já se apresentou, né? Você tem 56 anos, José Campos, né? Conhecido José do Cloro. Zé do Cloro a gente chama carinhosamente, né? Mas é o nosso amigo José Campos, meu aluno querido. E hoje teve aí essa oportunidade de estar aceitando esse convite para estar aqui com a gente no Além da Visão. Isso. Né? Excluídos do sistema, nesse novo excluído do sistema. E tá aí com a gente firme e forte. Então vamos lá. Zé, você, deficiente visual, como é que foi sua luta? Como é que começou? Antes de tudo, antes de você perder a visão, hoje você trabalha com fabricação de produtos de limpeza. Sei que você já foi verdureiro, já foi pedreiro, já foi frentista, já foi... O que você já foi mais? Olha, ou seja... Churrasqueiro, né? Churrasqueiro. Eu sempre gostei muito de trabalhar, né? Uhum. Então, ou seja, como muitas pessoas conhecem a diabetes, né? Uhum. Ou seja, eu fiquei diabetes muito criança ainda e, na verdade, os que são diabéticos, eles não levam a doença a sério. Uhum. E eu sou um deles, né? Então, ou seja, por muito... Eu vim perder a visão com 51 anos. Uhum. Hoje eu me encontro com 56, mas eu perdi a visão com 51 anos de idade. Perdi primeiro... Quando foi diagnosticada a sua diabetes? Foi criança? Você era criança. E, ou seja, foi piorando. Tomava insulina ou fazia algum tipo de tratamento? Eu tomava glibenclamida. Metformina também, de 850.
E ali eu não levava a sério. Eu não acreditava, Comia gente. de tudo. Comia de tudo. Tava E eu nem aí. não acreditava que a diabetes podia me deixar cego. Pois eu estou cego. Estou cego e levando a vida, mas eu tive em Campinas, ou seja, o assunto é longo, né? Mas eu tive em Campinas e o doutor bateu no meu ombro e disse, olha, José Campos, né? Que é o meu nome, José Campos. Muitos aí ou seja, no bairro Açude, no Campinho, ou no Belmonte, me conhecem como GG. GG? GG, era um apelido de adolescente. Pode crer. Mas, ou seja, então, lá em Campinas, o doutor bateu no meu ombro e disse, olha, hoje não posso fazer nada por você, mas nós estamos estudando o glaucoma. Então, ou seja, o nervo óptico, ele é, gente, mais fino do que um cabelo. Caramba. Mais fino. Assim eles disseram para mim. Então eles olharam e disseram, olha, ele está todo danificado. E é por isso que você não volta a ver. Mas nós estamos estudando. Então, ou seja, do jeito que está indo a medicina, eu acredito que eles podem substituir esse nervo óptico. O Elon Musk tá aí, né? Com o chip Sight Blind. Tá pra lançar aí, quem sabe o chip no cérebro vai fazer muito cego voltar a enxergar. Então aqui, eu sou cego, você é cego, o Bruno é cego. E você, Harry, também é cego? Não, eu no caso, eu tenho miopia, né? Como é que é? Conta a sua história aí, Harry. Eu nasci com esse problema, né? Comecei a descobrir quando eu comecei a estudar com 3 anos, né, na classe do prézinho, né? Antigo prézinho, que era só para crianças de 3 anos, quando começava a estudar. E daí para frente que eu comecei a saber, né, de quanto eu veio esse problema, entendeu? Aí, quando eu fiz a idade de 5, 6 anos, que eu comecei a ver o que é um problema de vista, entendeu? E você, tem namorada, Harry? Não, no momento eu tô conhecendo uma moça aí, né? Vamos ver o que vai dar. Quem? A Milânia? Não, que Milânia aqui, rapaz. A moça é lá da igreja que eu conheço. Tá, pensei que... Tô em processo de oração, rapaz. Não é assim não. Eu pensei, não, foi mal, desculpa então. É porque eu pensei que fosse, né? Porque eu tô confundindo as coisas. Ô, Harry, você quer fazer uma pergunta pro nosso Isso. querido Zé do Cloro? Eu queria perguntar pro Zé do Cloro. Eu tenho problema de vista, eu já sofri muito preconceito, né? Sim. Assim, as pessoas botar apelido, essas coisas, né? Porque eu queria saber de você se... Bullying. Se com você já aconteceu, ou se as pessoas sempre te respeitou, né? Porque eu queria saber, porque no meu caso, a maior parte das pessoas que eu conheço já sofreu, né? Você já sofreu o preconceito, Réu? No meu caso já, também. Mas muito. Qual foi o apelido que te botaram? Já me chamaram de 4 olhos, corujinha. Sim. Boi? Não, boi não. Boi ele quer. Fundo de garrafa, entendeu? Eu achei que era... Aí eu queria te perguntar se no seu caso as pessoas você já sofreu bullying ou não? Olha, não me lembro, porque eu não sei se é por causa da minha idade, né? Ou seja... Já ficou cego com uma certa idade e não enfrentou bullying na escola? Eu não enfrentei, e algumas pessoas, ou seja, cochicham com a outra. Você é cego, é isso aí, é isso mesmo, ele é Bruno. cego. Mas, ou seja... tem assim um certo temor de falar alguma coisa, de dizer alguma coisa e talvez a gente até achar ruim. Então, ou seja, até hoje não, meu amigo Wesley, né? Uhum. Até hoje eu não sofri assim bullying não, ou seja, algum preconceito, algum apelido, pode ser que me aconteça. A gente está preparado para isso, né? Mas talvez aconteça não de forma que a gente fica sabendo,
Mas eu sou uma pessoa calma, eu não... Você é da paz, né, Zé? Ah, eu sou da paz, eu não vou me revoltar com ninguém e eu quero ser sincero para vocês. Quero ser sincero. Eu já tive notícias de que a medicina está muito avançada. É o blind side do Elon Musk, galera, que tá aí com os experimentos com ratos para trazer de volta uma visão virtual que é aparentemente uma coisa bem semelhante a gráfico de videogame. Eu, sinceramente, tenho minha opinião, mas já falei com ele, se ele quer fazer parte nesse processo que realmente vai ser uma coisa muito revolucionária, tudo bem, eu respeito os alunos, mas como vocês já sabem, minha opinião, alguns aqui já sabem, tudo que é envolvido transhumanismo, eu tô fora. Eu tenho um pouco de pé atrás, bastante pé atrás em relação ao transhumanismo e juntar homem com máquina, e é um assunto bem complexo. Porém, Zé, eu quero saber da sua história, eu quero saber, a galera quer saber, né, o pessoal quer saber como é que começou, quando você começou a trabalhar, como o seu primeiro emprego, até chegar onde você chegou, teve essa questão da superação, como é que foi o seu primeiro emprego, tudo que, até chegar até onde você chegou como conhecido Zé do Cloro? Olha, gente, eu gosto de falar, eu gosto mesmo, o Bruno sabe, né? Eu sou aluno do Bruno, hein? Eu sou Isso aluno, ele é um grande professor de música. Isso, e não, que isso não. Verdade tem que ser dita. ele nos dá aula de canto, a gente faz vocalizes ali no colégio. Nossa, fugiu da memória, Hilton Bruno? Rocha. Hilton Rocha. Ou seja, é maravilhoso. Eu amo a música. Ele me passa umas músicas, ou seja, além dele passar as notas musicais, né? Ele passa também o jeito de cantar. Os vocalizes a gente faz, ou seja, um treinamento antes. Ou seja, se eu for falar de música, a gente vai ficar aqui horas e mais horas. Porque mas, hoje gente, você vai ter que falar de você. Hoje a gente quer te conhecer, a galera quer te saber quem é o Zé do Cloro e como tudo começou. Olha, eu acredito que muitos que me conhecem estão me ouvindo. Principalmente a galera do Hilton Rocha. Principalmente a galera do Hilton Rocha. Ou seja, o pessoal ali aquelas lá da jardinagem, a Enes, ou seja, a Enes, ou seja, meu Deus, agora me foge da memória. Uma galera. Todos vocês. Zé, então, cara, me fala aí como tudo começou. Você, quando começou a vender churrasquinho lá no açude, como é que foi? Depois foi pra verdura, até chegar ao posto e desenvolver o trabalho, o projeto com a fórmula. Gente, Que fórmula? É uma fórmula que ele faz os produtos. Fórmula de limpeza? Produto de limpeza? Isso, fórmula química, né, Zé? ou seja, são muitos itens. Que ele aprendeu. Eu quero saber desde o início, lá Sim. desde o churrasquinho. Sim. Olha, gente, eu sei que neste momento muitas pessoas estão me ouvindo, e principalmente pessoas que me conhecem. Eu já disse antes, eu sou aquele GG. Vocês me conheciam como GG, mas, porém, tem pessoas de outros bairros e etc. Mas eu fui verdureiro uns 12 anos no Belmonte. Vocês lembram ou seja, nós temos um senhor que tinha, eu me esqueci o nome dele agora, Bruno. Ele tinha uma oficina mecânica, uma oficina de lanternagem de pintura na Ciderlândia. Sou Jorge. Ali de frente àquele córrego que passa ali, e seu Jorge também perdeu a visão. Então eu rodava muito ali, como eles me compravam verdura, eu com a carrocinha lotada de legumes e frutas, verdura de folhas e, meu Deus, tantas coisas.
E, ou seja, fiquei muitos anos ali rodando. Eu fiz a minha casa vendendo verdura. Como é que você vendia Sério? verdura? Você gritava? Como é que era? Ô, verdura! Ó, verdura! É Como isto, que era? Bruno, isto. Fala aí, como é ou que era? seja, cada rua que eu passava, eu passava gritando. Como é que você gritava? Nunca tive timidez. Como é que você fazia? Eu, eu gritava, verdureiro, e vendia, mas eu voltava pra casa, mas sem nada na carrocinha. Ó, que beleza. Legal. É. E a verdura era de onde? Oi? Era lá de Santa Rita do Zaru? Nós temos Santa Rita de Cássia. um bairro Cássia. chamado Santa Rita de Cássia, que é o rei das verduras. Era lá que você pegava no- Lá tem hortas gigantescas. Ah, que legal. Mas grande mesmo. Então eu pegava lá, legumes eu pegava na feira, os caminhões chegam do Ceasa de madrugada. Então, gente, foi tremendo. Uns 12 anos. E E depois veio o quê? Veio o churrasco? depois disso aí, gente, eu comprei um carrinho de churrasco, fiquei uma temporada no ponto final do Açude 2. Ali todo mundo me conhece, todo mundo, e eu vendi muito churrasco. Olha, ficava muitas pessoas em volta do carrinho e eu vendia porque eu sempre tive talento de vender. Esse jeito de falar assim, Você sempre foi seu dom, né? desse jeito Sua aqui, simpatia, tal. minha simpatia, e cumprimentava, Carisma. pegava na mão de um, abraçava outro, me dá 5 churrascos, me dá 10. E assim, gente, olha, ou seja, eu fiz a minha casa, sempre fui trabalhador. Graças a Deus, né? Sempre, graças a Deus, trabalhador. Olha, até, o Bruno mesmo, você e o Raoni me disse assim, ô Zé, eles me chamam de Zé, ô Zé, nós não temos a vista, mas nós temos a mão, meu amigo. E o cérebro também, né? Nós temos os pés, ou seja, Exatamente. então, ou seja, nós não temos a visão. Então, ou seja, para que eu possa trabalhar, locomover, eu preciso muito das minhas mãos, dos meus pés, Exatamente, do meu né? cérebro e etc. Então, ou seja, gente, a história é longa. Eu só sei que depois eu fui churrasqueiro, depois eu fui cuscuzeiro. Eu Que vendia isso? cuscuz na Você sabe o que é isso, ô Porta. Elbi? Cuscuzeiro? Não sabia dessa não. Né? Cuscuzeiro faz cuscuz? Cuscuz. Que isso, cara? Você fazia cuscuz? Exatamente. E vendia? Ou seja, eu levava numa caixinha de isopor, ou seja, naquelas embalagens transparentes. Aham. E ali eu colocava o cuscuz, uma colherzinha, o leite condensado por cima e vendi na porta do shopping alguns tempos. E tantas, sabe? Hoje, por exemplo, o Bruno quer muito que eu falo sobre o que eu faço hoje. Gente, É que fala sobre Mas a antes forma. você teve uma situação que você contou no posto de gasolina, porque essa época aí É. que aconteceu lá, que você teve um problema lá que tudo iniciou por aí. olha, gente, Depois de ou gasolina. seja, eu acabei ficando desempregado porque eu trabalhava num hotel. Eu trabalhava de porteiro. Aí aconteceu que houve alguns problemas, né? Principalmente no casamento. E então eu comecei a sofrer uma perseguição nesse hotel. Aí esse cara começou a me perseguir. Ele começou a ir de madrugada porque ele queria tirar a minha vida. Caramba. Queria. Ele ia lá armado e ele não me encontrou nem um dia. Foi um livramento de divino, Deus. né? Mas Deus por que que ele queria te matar? Ele queria me matar, ou seja, por causa de uma mulher. Ah, entendi. O Ele- Helbi, você tem uma pergunta pra Entendi. perguntar? Você que é um cara... Então, eu queria saber, ô, seu Zé do Cloro, tem quanto tempo que o senhor, vou falar senhor pela sua idade, tá? Não, sim. Quanto tempo tem que o senhor começou com isso, assim, que o senhor vende cloro Olha, e os produtos demais de limpeza?
Ele tem que falar da fórmula tem que antes. falar da fórmula antes. Não, então... Aí você falou da mulher lá. O cara queria te pegar lá. Eles querem ouvir sobre como que eu entrei começou, no ramo de produto de limpeza. Olha, eu tinha aqui um amigo que vocês até conhecem, que nós chamamos ele de Delgado, um chama de Zezinho, aqui no Eldorado, perto da casa do Raoni. Ele mora embaixo um pouco, na casa do Raoni. Aí, ou seja, eu sofrendo essas perseguições, até o supervisor da firma, ele disse para mim, Zé Campos, é melhor você sair, porque o cara tá vindo aí de madrugada e ele quer mesmo te eliminar. Ou seja, me tirava ou seja, me apagava e ficava com a mulher. Aí, ou seja, então eu cheguei nesse amigo chamado Zezinho, craque, fera nas fabricações de sabão geleia, de omo, ou seja, amaciante, detergente e etc. Produtos de limpeza em geral. Aí contei para ele a história, falei, meu amigo, eu estou enrolado, não posso voltar para o emprego e eu já vendi uns produtos para ele. Já vendi alguns produtos, mas eu pegava pronto, colocava um caixa e ia vendendo. Mas eu disse para ele, eu quero fabricar. Porque se eu fabricar, eu vou ganhar mais. Se eu fabricar, o meu lucro vai ser melhor. E como que eu vou criar minha família agora, meu amigo? Ou seja... Tendo filho para criar, tendo filho e ficando desempregado. Ele compadeceu. Ele ficou assim muito penalizado de mim. Tocado, né? Ele ficou tocado. Exatamente, tocou. Isso aí, Bruno. Isso tocou lá no íntimo dele, entendeu? Aí, ou seja, ele... gente, olha, parabéns para o Delgado, tá? Olha, é meu amigo, tá? Homem do bem. Homem do bem. Sabe, gente, o que ele fez? Ele me colocou no carro dele, me levou lá na minha casa. Gente, eu até me emociono. Eu fico emocionado. Ele pegou, gente, vocês ouvem bem isso aí, Ele pegou nas minhas mãos, assim, e me ensinou a fazer o sabão geleia. Ele vendia já as químicas. Então são 6 químicas. Ele passou as químicas para mim. Nós colocamos em um latão de 200 litros e ali cada momento é uma química, não é tudo de uma vez, né? Então, ou seja, ali ele foi me ensinando. Agora você coloca tal coisa e depois agora Zé Campos, tal coisa, e põe mais um pouco de água, e foi, ou seja, eu estou falando aqui a fórmula, né? E foi me ensinando, e eu muito, muito feliz, muito satisfeito. Ou seja, daí a pouco tempo, o geleia estava pronto. E eu fiquei muito, muito feliz com aquele ensinamento. Ou seja, até hoje ele fez para mim o que nem irmão assim meu, não que a minha família seja ruim, mas eles não podiam fazer isso para mim, que eles não tinham conhecimento. Mas o Zezinho Delgado fez. Alguns de vocês conhecem. Ou seja, aí você passou a fazer sabão geleia e depois foi evoluindo? Aí eu passei a fazer, ele me ensinou a fazer desinfetantes. Eu faço qualquer tipo de desinfetantes. Ou seja, eu fiquei um pouco agora prejudicado. Eu não tenho necessidade também de misturar as químicas por falta da visão, né? Porque eu também não sou idiota, o bobo. Eu passei o meu conhecimento para os meus filhos. E os meus filhos não quiseram ir para dentro da usina. Eles
deram continuidade na fábrica. A fábrica é ali na Mantiqueira, vocês conhecem. Ou seja, hoje é Alton Reis, mas é a antiga Mantiqueira. Aquela rua que sai lá na Fundação Beatriz Gama. Sei. Ou seja, hoje ele me ensinou o geleia, mas depois ele me ensinou os outros. Como detergente, amaciante de roupa, e etc. E todos os produtos, né? E, que legal. gente, eu sou um homem experiente. E, como diz o Bruno ali, sou totalmente do bem. Tem quantos anos que você mexe com isso? Olha, tem uns 20 anos. Bastante, né? Bastante, É um tempo razoável, né? Ou seja, eu fiz tantas coisas na vida, ou seja, de todas Perguntar? foi, ou seja, na verdade, gente, olha, foi o que eu me encontrei. O Helb quer fazer uma pergunta. Pode fazer, real. Ô, César do Clório, eu queria perguntar também quantos anos que o senhor começou a trabalhar assim, primeiro emprego, quantos anos foi? O meu primeiro emprego, eu comecei, quando eu era de menor, antes dos 18 anos, eu trabalhava de servente de pedreiro. Eu virava concreto, massa e... Aí, ó, pra você ver, ó. Sim. Já era virão, né? Exatamente. Gente, eu sempre gostei. Eu ia falar adorei, mas adorar é só Deus, né? Eu sempre gostei de trabalhar. Ou seja, de não pegar nada que é dos outros. De ter o meu dinheirinho ou seja, com o meu suor. Mas você tem que falar também o processo lá, quando você descobriu, quando você começou a perder a visão. Sim. Isso foi dentro do tempo que você teve a fórmula e o seu amigo do bem te ajudou. Sim. E você cresceu nisso, né? Cresci. E aí? Gente, olha, eu estava comentando sobre a diabetes, né? Eu ainda convivi muito com ela enxergando. Como eu disse antes, eu esqueço o nome do Bruno, do irmão do Bruno. Marcel. Então, Marcel, olha. Marcel. Então, deixa eu dizer para vocês. Eu sempre fui um homem trabalhador, então eu exercitava muito. Então, isso me prolongou muito a minha vida, mesmo sendo diabético. Fazia o quê? Como eu empurrava muita carrocinha cheia de legumes, vendia, o meu campo de venda era Belmonte, então lá tem muito morro. Então, ou seja, mesmo diabético, eu parava para lanchar, tomava guaranita, pão com mortandela, ou seja, eu não esquento. Eu não estava com a sua alimentação, era tudo bem... Exatamente. Precário, Bruno, assim. eu nunca acreditei que a diabetes podia me cegar. Então, ou seja... Mas você não acompanhava a glicose no meio-dia? Sim, eu acompanhava. Lá uma vez ou outra eu media no postinho de saúde. Hoje eu tenho um aparelho, minha filha mede para mim constantemente. Quando que soou o alerta aí que você ficou? Que soou o alerta? Foi quando? Porque tem açúcar glicado, você sentiu né? algum embaçamento na vista? Quando que soou o alerta? Exato. Então, olha, eu comecei assim, eu sempre gostei, o Bruno sabe que às vezes a moto me pega lá no colégio, né? Eu de carona eu ando bem ainda, mas eu ia muito para Angras de moto, eu sempre gostei muito. Então eu comecei a ver embaçado. De longe assim eu via, na frente eu não conhecia mais as pessoas. Aí você procurou o oftalmologista? Eu procurei o oftalmologista lá no Raulindo. Eles quiseram me operar lá, mas eu não acreditava que eu ficaria cego. Era uma loucura na minha cabeça. E por eu ser muito trabalhador, era muito voltado para o trabalho. Então, até o trabalho, ele prolongou muito a minha vida. Por eu correr muito. E, inclusive,
eu sempre corri, assim, fazia corrida de rua. Eu corria naquela equipe chamada Corbama. Muita gente conhece a Corbama. Maratona, de Volta Redonda, de Barra Mansa. De Barra Mansa. Elias, o vereador Elias. Conhece lá? Não. Ele é o dono da Corbama. Vereador Elias, lá de Barra Mansa. Sei. Você conhece? Não conheço. Então, ou seja, então, gente... Você é atleta, então? Eu sou atleta. Hoje eu tenho um esteiro dentro do meu quarto, que hoje mesmo já fiz 45 minutos rápido. Correndo ou caminhando? Correndo. Correndo? Caramba, 45 minutos correndo? 45. Sério? Molezinha pra mim. Eu cansei de correr mais de 1 hora. Correndo, né? Caminhando não? 12 quilômetros. Caramba, você tá melhor que eu. Mas eu corri muito na Corbama. Eu corria em... Eu corro 25 minutos, meia hora no máximo. Eu corro mais. É igual no meu caso, quando ele falou da parte de a visão embaçar, né? Eu só queria colocar aqui no caso da miopia também. Se eu tirar o óculos, eu não consigo enxergar a pessoa perfeitamente de uma certa distância, entendeu? Mas aí quando eu ponho o óculos, eu vejo as pessoas limpinho, dá pra ler, entendeu? Mas o problema da miopia é o seguinte: quando você vai ler, dependendo do tamanho da letra, você não consegue ver. Às vezes você vê o livro, vou dar um exemplo do livro, você vê todo branco, entendeu? Como se não tivesse nada. Agora, se você colocar o óculos, dá pra ver, mas tem um certo tamanho de letra, dependendo do tamanho do grau do óculos, entendeu? Complicado, né? A miopia, no meu caso, é assim. Gente... a gente estava falando sobre a medicina, né? E ela cresce muito, né? E o que será daqui a uns anos, né? Mas então, aí eu comecei a ver embaçado. Lá eu passei a não conhecer as pessoas de longe. Aí a coisa foi ficando feia. Aí foi complicando tudo. Eu comecei a correr atrás da minha saúde. Os oftalmologistas, e eles começaram a ver que as coisas estavam ficando difícil para mim. Aí um pouco de resumo. Daí a pouco eu perdi, gente. Foi do dia pra noite? Eu perdi de um dia pra noite. Você acordou sem enxergar? A vista, não, a vista esquerda. Tá. Eu passei, e aí, o que aconteceu? Eu perdi a esquerda, parece que não me atemorizou muito, não. Eu continuei trabalhando, enxergando só com a direita. Só de um olho. Só com a direita, só com um olho. Caramba. Continuei trabalhando, e o tempo foi passando, e as pessoas me avisam, os amigos, eu sempre fui rodeado de amigos. Sempre. E dizia, rapaz, você tem que ver agora a outra, rapaz. Se você perder, você vai ficar cego. E eu não acreditava. Gente. Impressionante, né? A mente humana, a ponto de a pessoa ficar assim, tão naquela certeza, né? Naquela confiança. É coisa da mente do humano, né? Que ele achou que... Negação, né? Que ele não... É a negação, que ele não vou perder. Nunca vou perder. Mas a gente sabe que a realidade é outra coisa, né? É verdade. Foi quando você já percebeu tarde demais. Qual a mensagem que você deixa aí pra quem é diabético e ainda enxerga? Tem diabetes tipo 1, né? Que é o caso da sua diabetes. Meu Deus, gente. Meu Deus. Olha, nós sabemos que, ou seja, todos os países, né? Vamos dizer, ou seja, o mundo todo é muito repleto de pessoas diabéticas. Gente, diabética é coisa muito séria. Gente, olha, cuida, ou seja, principalmente a alimentação. Principalmente a alimentação. Eu trabalhei no mercado, ou seja, eu era gerente lá, ainda já fui gerente. Ou seja, lá no mercado, vendiam umas cocadas, eu comia normal aquelas cocadas. Caramba. Aquilo foi acabando. Hoje eu me encontro sem visão, não vejo nada. Então, gente, quem é diabético, ou seja, leva a sério.
eu deixo essa mensagem, leva a sério, ou seja, faz fundo de olho, ou seja, não abandona o seu médico, o seu oftalmologista, ou seja, cuida da visão, porque não é brincadeira não enxergar. O Bruno sabe a dificuldade que eu tenho lá no colégio. Eu não tenho fazer. Ou seja, eles, os professores, que é o Bruno, o irmão dele, o Paulo, o Rafael, o Raoni, eles são fera. Eles, na verdade, por eles serem deficiente visual há muito tempo, você ficou com quantos anos, Bruno? Eu fiquei com 10. Então, 10 aninhos ele já não enxergava mais. Então, eu acho que o Rafael com menos ainda, né? O Rafael também foi... Não, foi bem... Nasceu. Cuida-se. Não dá mole para diabetes. Não dá mole. Principalmente na alimentação. Ou seja, toma as medicações direitinho. Suplementa bem, vai no médico. Exatamente. Poxa, são tantas coisas boas, né, Bruno? Como chá, né? Chá é muito bom. Magnésio. Meu Deus. Atividade física. Atividade física. Meu Deus. Até água com gás, eu acho que é bom pra quem tem diabetes, sabia? Eu tomo muito. Rapaz, bom. mas eu gosto de água com gás. Acredito até pra quem não tem é bom também, né, Bruno? Eu de vez em quando eu tomo. Você sabe muito bem, né, que eu gosto. Eu já te falei que eu tomo, né? O Wesley, o Helby, ele gosta muito de doce. Come doce. Eu como muito doce, tomo muito refrigerante. E nesse ano todo que eu tenho, meus 34 anos, sempre fiz um exame de sangue, graças a Deus, nunca deu nada. Graças a Deus. Hoje é aniversário dele, né, galera? Hoje é aniversário do Jerry. Wesley. E o Bruno tá realizando um sonho meu, né? Que eu sempre quis participar aqui do podcast. Aí, ó, hoje tá aí com a galera do Live Music aqui, né? A galera tá aí com ele. Hoje é aniversário dele. É o Jerry. Eu, na minha simplicidade, eu quero desejá-lo muitos e muitos anos de vida. Obrigado. Muita saúde. Então, Tá até pedindo o Papai do Céu, né? Pra abençoar vocês dois. Isso, hoje é Então, dia que de Deus festa, né? abençoa ele, mas a futura namorada, muitos anos de vida e muita saúde. Ele quer arrumar uma namorada, ô Zé. Tem uma moça lá da igreja que eu gosto dela, né? Faz uma declaração aí. Aproveita aí, manda Não, um ela recado. não tá assistindo, não. Mas ela vai assistir. Não, ela não tá assistindo agora. Vai mandar no zap. Não. Por enquanto ela não sabe. Eu tô no processo de... Na minha religião fala oração, né? Tô orando pra que Deus... Manda um beijo pra ela, pelo menos. Não. Deixa sem jeito, não. Por quê? Qual o problema? Não. Não quer, não? Então, galera, eu acho que deu, né? Gente, é isso aí. Eu teria, ou seja, muitas e muitas mais coisas pra falar. Mas, ou seja, as horas passam, né? Eu sei que eu... Manda um alô pra sua... Galera, quem quiser comprar sabão líquido, sabão em pó, em líquido Omo, vassoura, pano de chão, completo, kit completo de limpeza, como é que faz? Olha, ou seja, nós trabalhamos 99% com atacado. Vocês aí que querem vender... vendedores. Os vendedores querem vender sabão geleia, ou seja, quer vender, desinfetantes, produto de limpeza em geral. Em geral. Pode ligar pro meu celular. 24 999 64 9101. Falar com o Campos. Zé do Cloro. É isso aí, galera. Zé do Cloro. Valeu, um abraço pra todo mundo. Isso aí. Foi um prazer, Zé, receber você aqui. Receber o Helby nesse dia do aniversário dele, o Marcel. Todo mundo junto. Hoje, mandar um abraço pra técnica aí, que tá ajudando a gente. O Filho do Porró, o Birim Cabeça Quadrada, a galera tudo aí, gente da melhor qualidade. Aqui no Live Music.
no Além da Visão, Excluídos do Sistema. Valeu, galera! Ah, É isso aí. É isso aí. Além da Visão VR.